Cana ou milho? Quem vai ganhar o jogo do etanol no Brasil? Setor sucroenergético continua gigante, mas a renda futura vai ser cada vez mais seletiva. Em momentos de instabilidade geopolítica, que o petróleo dispara, nossos biocombustíveis são cada vez mais relevantes. E quem é que vai dominar o mercado de etanol? O atual, tradicional e gigantesco mercado de cana ou o incipiente, moderno e crescente mercado de milho? Fica comigo até o final que você vai saber exatamente o que está acontecendo e também quem é que vai dominar, açúcar ou álcool, a produção da safra 2026-2027. Vem comigo que o vídeo de hoje é muito interessante. O açúcar ainda é central, a cana continua estratégica, mas o etanol volta a ganhar força com a geopolítica e com a mistura maior na gasolina, enquanto o milho entra como competidor estrutural dentro do próprio mercado de combustíveis, algo que não se pensava no Brasil há algum tempo atrás. Ao mesmo tempo, o ATR preço recua, e isso aperta justamente a ponta mais sensível da cadeia, fornecedor, arrendador e parceiro rural. O ATR está caindo e você que acompanha sabe que a cana é remunerada pelo seu açúcar total recuperável e, neste momento, como você vai ver, está num patamar abaixo do histórico recente. Contexto. Tem uma mudança profunda acontecendo no setor sucroenergético brasileiro. Se você não sabe, não notou, eu vou te contar. Muita gente ainda está olhando só para a cana no campo. Você passa aí, especialmente no Paraná, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, até no Nordeste, canaviais intermináveis. Mas o que está acontecendo com esse setor tão tradicional? O jogo está sendo decidido também no petróleo, no contrato futuro, no etanol de milho, no ATR e na política energética nacional. O setor continua enorme, não há como negar, mas o dinheiro do futuro não vai ficar com todo mundo do mesmo jeito como foi e como hoje está acontecendo. Hoje eu quero te mostrar, com base em números oficiais e projeções confiáveis, onde estão as perspectivas, as oportunidades e, principalmente, onde estão as ameaças reais para quem vive da cana, do açúcar e do etanol. Então, esse é o contexto. Vamos ao que interessa. Pontos de atenção. Se você é produtor, fornecedor de cana, arrendador, parceiro rural, investidor do agro ou simplesmente quer entender para onde o setor está indo, está no lugar certo. Aqui a gente vai juntar safra oficial, mercado, energia e remuneração da cadeia para responder uma pergunta decisiva. O setor sucroenergético está entrando num novo ciclo de prosperidade ou num novo ciclo de seleção? Vamos lá. Eu já te adianto, tem oportunidade enorme nesse setor no Brasil e está apenas começando. Eu vejo que na próxima década e além, esse setor de produção de biocombustíveis e principalmente etanol vai se fortalecer muito no Brasil. Mas também tem risco claro para quem continuar operando como se estivéssemos no mesmo ambiente de 3 ou 4 anos atrás. A mudança é grande, a mudança está acelerada e a mudança não vai parar e você precisa entender para onde estamos indo. O presente, setor grande, mas em transição. Fotografia oficial da Conab para safra 25-26 mostra um Brasil com 673 milhões de toneladas de cana, produção de 44,18 milhões de toneladas de açúcar, 27,33 bilhões de litros de etanol de cana, 10,17 bilhões de litros de etanol de milho e um total de 37,5 bilhões de litros de etanol no total, produção muito grande dado ao momento do combustível do futuro, como você já sabe. O setor continua enorme, o problema não é tamanho, o ponto é outro. O setor está mudando de eixo econômico. A própria Conab registra que a safra sofreu, a última, com clima, restrição hídrica, choveu pouco, calor, incêndio e redução de produtividade. Já analisamos isso em outros vídeos sobre o setor sucroenergético. E registra também um comportamento atípico entre produtividade e ATR, justamente porque o ambiente climático prejudicou biomassa e acúmulo de sacarose,
neste ano de 2026, final de 25, 2026 para safra 26, 27, choveu bastante na época do início do ano, fevereiro, março, e agora em abril já começou uma estiagem, já está se falando de El Niño e é muito provável que se aqueça muito o inverno e o verão atual, o que vai, de fato, prejudicar a produção, a produtividade e o ATR são as previsões. Então a primeira mensagem do vídeo é essa: não basta olhar o volume de cana, é preciso olhar a qualidade, o destino dessa matéria-prima e o ambiente de preço em que está sendo transformado, açúcar ou etanol. Então eu preparei essa planilha só para que você veja a evolução da produção de cana. De baixo para cima, de 21, 22, 585 milhões de toneladas totais, para 673 na projeção para safra, na safra passada 25-26. Região líder é o Sudeste, que saiu de 366,9 milhões de toneladas para 430. Produção de açúcar de 35 milhões para 44. Produção de etanol de cana de 26 para 27. Veja, tá vendo como o açúcar subiu quase 10 milhões de toneladas, a produção de etanol de cana em bilhões de litros de 26 para 27,3, ou seja, foi muito pequena. Enquanto a produção de etanol de milho saiu de 3,36 para 10,17 bilhões de litros. Tá vendo como o setor está mudando? Tá vendo como o caminho está mudando? Vamos ver para onde e como. Açúcar. O mercado futuro ainda importa, mas já não manda sozinho. Vamos direto ao ponto. O contrato de referência global é o ICE Sugar Number 11. ICE Açúcar número 11. Ele tem 112 mil libras por contrato e é cotado em centavos de dólar por libra peso. Vou pedir para o Pedro Avelino, que está aqui comigo, colocar na tela para você entender como isso funciona no mercado internacional, tá? Então eu preparei aqui esse portal, a CESAP, que ela mostra contratos futuros de todas as commodities, mostra as cotações. Então, se você tiver curiosidade, entre cesap.com, no caso aqui, os contratos futuros de açúcar. O Pedro vai mostrar para você mais ou menos como funciona, tem todas as informações se você quiser saber. E aqui, ó, contrato futuro de açúcar bruto número 11 de Nova York. É comercializado em lotes iguais a 112 mil libras de açúcar bruto, cerca de 5,8 toneladas métricas. Por que eu estou trazendo isso? Porque todos os contratos futuros são iguais. Ele é um padrão, contrato tela, que você vai lá e compra. Então, as usinas, os compradores, o mercado mundial de açúcar vai lá ver quanto é que está o contrato futuro número 11, que é o açúcar mascavo, aquele açúcar marrom, tá? Quanto é que está cotando? Está por esse valor. Então, há essa negociação nas bolsas mundiais, especialmente na ICE em Nova York, onde é a baliza de preço do açúcar. Vou mostrar para você hoje, cotação atual do açúcar hoje, dia 29 de abril de 2026. Veja que o açúcar está em queda. Por isso que o etanol vai ser mais produzido do que açúcar na média histórica na safra 26-27. Olha como em julho do ano passado já estava lá quase 18 centavos e julho subiu, depois veio descendo, caindo, novembro caiu bastante, perto de 14 e hoje está 14 por 750 centavos por libra peso. Esse preço não é atrativo, é praticamente o custo da operação das usinas, então há uma possibilidade muito grande já declarada de maior produção de etanol e menor produção de açúcar. O que isso tem de impacto direto? No ATR, como você vai ver. Pedro, podemos voltar pela apresentação e pode passar para o próximo slide, por favor. Quando o mercado internacional vê maior oferta global e menor escassez relativa, como agora, nesse momento, tem muito estoque de açúcar, o açúcar perde força, como a gente acabou de te mostrar. Mas quando a energia sobe e o etanol passa a remunerar melhor, subiu a gasolina, subiu o diesel, subiu o etanol. A usina ganha incentivo para desviar o mix, ou seja, ela faz mais etanol, como eu disse, menos açúcar, puxando para o biocombustível. Por isso que o mercado futuro de açúcar precisa ser lido hoje de forma mais sofisticada. Não é só açúcar contra açúcar e açúcar contra energia. É açúcar contra energia, petróleo, mix industrial do setor sucroenergético.
não é mais só a commodity. Tem que ter uma acomodação do mercado interno com o mercado externo. Então a leitura é esta: o açúcar continua central, continua grande, decisivo, mas está menos soberano do que parecia quando o ciclo estava mais confortável. Entendeu? O preço do açúcar no mercado está abaixo do histórico. O petróleo está muito alto por conta do conflito geopolítico. O Brasil tem a política do combustível do futuro, da mistura do etanol e do biocombustível na gasolina e no diesel. E, com isso, o etanol ganha força para a produção. Porém, produzir mais etanol gera menos ATR para pagar ao produtor, ao fornecedor, ao arrendante e ao parceiro agrícola, e é sobre isso que a gente está tratando aqui. Etanol de cana, geopolítica, o mercado interno desenvolve protagonismo, como eu acabei de dizer. O Ministério de Minas e Energia coloca o E30 como eixo da política do combustível do futuro. A Reuters mostrou que com a alta da energia, o mercado passou a discutir mais fortemente o desvio do mix em favor do etanol. Só para dar a baliza daquilo que a gente está falando aqui. Enquanto eu preparava o vídeo, o Pedro já tinha feito a apresentação, eu decidi fazer uma pesquisa de última hora, porque saíram matérias falando sobre o E32, que é para colocar 32% de etanol na gasolina. E essas matérias saíram esses dias, eu pedi dos últimos 5 dias. Então eu fiz uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia, né? Houve uma afirmação do ministro de que já há estudos para isso ser acelerado, né? Pode descer, Pedro. A única estima que o E32 poderia apresentar aumento de demanda de 2,4 bilhões de litros frente ao E27, que foi o 27, agora o 32 era mais para frente, mas estão querendo antecipar isso. Fonte é a Forbes. Canal Rural, Safras e Mercados. O E32 elevaria a demanda de anidro, né, que é o que é misturado em 1,76 bilhão de litros em 12 meses. E a Agribis e o Bradesco BBI, no seu relatório, ponderam que o E32 ajuda, mas não resolve a sobreoferta de etanol prevista para a safra 26-27. Então, olha, tem portais dizendo que vai ter sobreprodução, vai sobrar etanol. Tem outros portais dizendo que a produção tem que ser acelerada para dar conta. Ou seja, o etanol está na crista da onda e a conversa é sobre ele. Podemos passar, Pedrão? Na prática, isso significa o seguinte: em um mundo pressionado por petróleo, crise geopolítica e segurança energética, o etanol deixa de ser apenas um produto do setor sucroenergético e volta a ser ativo estratégico de soberania energética. Não dá para negar que nós estamos vivendo momentos difíceis, pandemia, guerra na Ucrânia, agora guerra lá no Oriente Médio, que está impactando o mundo todo. Quando você tem uma energia que você produz, uma energia limpa, uma energia que é domínio seu, como o Brasil tem com o etanol e com os biocombustíveis, isso vira segurança nacional. Então é uma grande oportunidade para o Brasil expandir essas cadeias, estruturar essas cadeias, dar condição para que isso vire uma política de segurança energética nacional, e é sobre isso que está sendo discutido lá no Congresso, discutido na Frente Parlamentar do Agro, discutido pela Única, pelo Consecana, por todos os players do sucro energético e também para a cadeia lá na UNEM, na União Nacional do Etanol de Milho, e todos os produtores. Há investimentos bilionários no setor, como você pode mensurar e vai ver nesse vídeo. Então, o presente do setor já encontra um recado importante. O etanol não é mais coadjuvante do açúcar. Em momentos de petróleo pressionado, ele é a bola da vez, como a gente está vendo nessa safra atual. E o milho, onde entra nisso tudo? De alternativa a competidor estrutural. Agora é a maior mudança de todas. Em 25, 26, como a gente já falou, 10,17 bilhões de litros projetados. Pode passar, Pedro, por favor. A empresa de pesquisa energética a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, do PDE, Plano Decenal de Expansão de Energia, projeta etanol de milho saindo de 10 bilhões em 2025 para 16,3 bilhões em 2035, enquanto o etanol total vai de 37,9 para 5,5 bilhões de litros. Olha só, nós começamos lá na leitura de 21, 22, 3,36 bilhões de litros. Estamos falando em 2035 em 16,3 bilhões de litros. É um crescimento gigantesco.
gigantesco. Além disso, a própria EPE destaca o papel do milho na entre-safra da cana no Centro-Sul, chegando a responder por cerca de 70% da produção total naquele período, e registra a destinação do milho para etanol, representando 15% do milho produzido em 23 e 24. O milho não está só crescendo, está preenchendo vazios estratégicos do sistema. Não tem como voltar, e isso é uma realidade. Aqui entra a ameaça silenciosa para a cadeia da cana. O milho não substitui a cana integralmente, mas concorre por espaço econômico dentro do mercado do etanol, não só no produto final, por áreas para plantação. Já existem produtores pensando: arrendo minha terra, faço parceria por 6, 7 anos com uma usina de cana, ou eu vou fazer parceria com a usina de milho, que ela vai plantar o milho, tem um período de entre safra, depois tem outra safra, e eu garanto esse novo mercado? Essa pergunta vai ser respondida pelo mercado no futuro, tá? Mas é bom você que está no setor ficar atento para essa solução. 2026-27, mais cana, mais etanol, menos euforia. O PCG, Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, projeta para o Centro-Sul algo próximo de 628 milhões de toneladas de cana, com produtividade de 76,73 toneladas por hectare, é o TCH. Toneladas por hectare, tá? É recuperação de oferta sim, mas não é uma recuperação exuberante a ponto de resolver sozinho o problema de margem. Então, o cenário projetado parece ser este: mais cana, alguma recuperação de produtividade, etanol ainda muito forte, açúcar sem a mesma euforia e uma disputa crescente pela renda gerada pela biomassa, porque a biomassa de cana também cogera energia para outros fins. Em linguagem simples, o setor pode produzir mais e ainda assim parte da cadeia ganhar menos. É exatamente o tipo de fenômeno que confunde quem olha apenas volume sem olhar preço, mix, remuneração. Mais cana não significa automaticamente mais renda, e eu tenho recebido vários amigos, vários clientes reclamando do preço do ATR de cana e da situação para o futuro. Falando em ATR, fizemos essa tabela aqui para você ver qual é a evolução. 2021, R$ 0,7783 por quilo, sendo que em 24 e 25 foi 1,19, em 23 e 24, 1,20, 22 e 23, 1,17, a mesma coisa 21 e 22, atualmente 1,8. Quando tudo subiu, todos os insumos, custo de vida, inflação, tudo está mais alto, o produtor está recebendo menos. Quase 11 centavos a menos do que na safra anterior. E isso, de fato, mostra que aumentar a produtividade não é necessariamente ganhar mais. Você pode produzir mais e ganhar menos, porque o ATR está menor. E isso vem de tudo que a gente disse. Canaviais que passaram por estresse, renovação de canaviais e produção de etanol maior do que produção de açúcar. Esse é o quadro, essa é a realidade do setor. Perceba o que isso significa. O setor pode continuar grande, a indústria continuar moendo muito, o etanol continua estratégico e mesmo assim a remuneração da cana está caindo. O mercado ainda trabalha com perspectiva de nova pressão 26-27, está apenas começando a safra. No noticiário setorial ligado ao PCG apareceu projeção na casa de 1,2 para o ATR nessa safra, menor ainda do que o número do ano passado. Então o alerta é sério. Para o fornecedor, isso pode significar menos caixa. Para o arrendador, menor folga na formação da renda. Para o parceiro rural, divisão mais apertada do resultado. É por isso que eu diria o seguinte com muita clareza para você, meu amigo e minha amiga que está aqui. O maior risco do setor hoje não é a falta de atividade, é compreensão da margem na ponta da cadeia. Tá? Fique atento a isso. Nossas opiniões, perspectivas, oportunidades e ameaças dentro do contexto. Qual é a nossa leitura final aqui no canal, a minha, Bruno e da Rocha Mazo, advogados? A perspectiva para o setor sucroenergético continua positiva. O Brasil mantém escala, liderança, base agrícola, infraestrutura industrial e um mercado interno que pode ficar ainda mais relevante se a tensão energética global continuar e se a política de mistura avançar, como a gente acabou de ver que estão querendo acelerar. A oportunidade está muito clara: energia, biocombustíveis, flexibilidade industrial, mercado interno e integração com novos ciclos de eficiência. Mas a ameaça também está muito clara: avanço do etanol de milho,
maior competição dentro do mercado de combustíveis, enfraquecimento relativo do açúcar em determinados ciclos e queda da TR podem deslocar a renda da ponta da cadeia para agentes mais estruturados, mais eficientes e mais protegidos contratualmente. Lembrando que o milho pode ser redeado, pode ser vendido porque é commodity e é vendido em bolsa de mercadorias e futuros do agronegócio mundial. Minha opinião particular é muito simples. O futuro do setor é bom, o futuro da margem que será muito seletivo. Vai ganhar mais quem entender gestão, rede, custo, produtividade, qualidade de matéria-prima, contrato e estratégia energética. Especialmente contratos. Não aceite mais os contratos padrão que vêm das usinas. Negocie as cláusulas, negocie a sua posição, negocie gatilhos, negocie remuneração para outros usos da cana, não só o ATR. Isso é muito importante e pode gerar uma renda muito boa e extra para você. Vai sofrer mais quem continuar olhando apenas a tonelada de cana e esperando que o mercado remunere sozinho, o que no curto prazo e até no médio prazo não deve acontecer. Então eu fecho com a seguinte reflexão. O setor sucroenergético brasileiro continua sendo um dos mais promissores do mundo, talvez o mais promissor porque temos a maior tecnologia do setor no mundo. Mas o novo ciclo não será vencido apenas por quem produz, será vencido por quem interpreta o mercado melhor do que os outros. E com a seguinte provocação. Na sua visão, o próximo grande motor de renda do setor será o açúcar, o etanol de cana ou o etanol de milho? Veremos, acompanhamos, adoramos esse assunto, muito me excita, me entusiasma preparar conteúdos que tratam desse assunto para poder ajudar todo mundo que tem contrato, que trabalha com esse setor, que gosta de entender, porque no fim do dia impacta a vida de todos nós brasileiros. Porque o açúcar estando mais caro vai encarecer uma série de produtos. O etanol estando mais caro vai encarecer o combustível, vai encarecer encher o tanque. O etanol sendo maior parte do que a gasolina vai migrar a indústria de motores para isso. Inclusive, a GWM, a chinesa, que faz lá o Raval, o tanque, H9, anunciou essa semana o primeiro motor híbrido flex do mundo, o Tanque 300. É um veículo maravilhoso, fazendo até um jabá aqui para a GWM, mas é o primeiro motor movido a etanol e com auxílio elétrico do mundo, feito por uma empresa chinesa no Brasil, aproveitando tecnologia nacional. Então, com muito prazer que eu trago essa informação para você que nos acompanha. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Muito obrigado para você que assiste os nossos conteúdos. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você pode achar que goste desse assunto. É um assunto importante. Dá aquela hypada no vídeo e siga as nossas redes sociais. Precisando de orientação, querendo falar com a gente, os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Um abraço. Até logo.